Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziac, eu sou especialista em Direito do Agronegócio e o objetivo desse canal é trazer informações, tanto para os advogados que já atuam dentro do segmento, como para aqueles que estão pensando aí em fazer uma alteração de rota dentro da sua advocacia, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreve no canal, tudo isso é muito importante para que a gente possa dar continuidade aí no desenvolvimento de conteúdo para vocês, tá bom? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a resolução do Conselho Monetário Nacional que regulamentou a medida provisória de socorro aos produtores, né? Na semana passada eu lancei o vídeo aqui explicando sobre a medida provisória, né? Os principais pontos, mas sempre alertando que ainda não era possível fazer a execução da medida provisória porque ela estava dependendo de uma regulamentação que seria feita através do CMN, do Conselho Monetário Nacional, e essa medida saiu no último dia 19, se não me engano foi sexta-feira, né? Confirmando aqui, sexta-feira, dia 19, saiu, então, a resolução número 5.247 de 2025 do Conselho Monetário Nacional, que veio para regulamentar a medida provisória de socorro aos produtores rurais. Vamos entender os limites, como que ficou isso, e eu acho que vai ter uma certa frustração por parte dos produtores, porque tenho recebido muitas mensagens de produtores aqui que estavam, pelo menos, né, com muita esperança com relação a essa medida provisória conseguir auxiliá-los de alguma forma. Mas o recorte realmente foi muito grande que foi feito, né, com relação ao período de tempo, e a resolução afunilou mais ainda, trouxe mais requisitos necessários, precisam ser preenchidos e comprovados pelos produtores, o que vai, com certeza, diminuir muito aqueles produtores que se enquadram na medida, né? E aí, evidentemente, que isso tem uma explicação. Se vocês pegarem como parâmetro que essa medida provisória trouxe como orçamento de socorro 12 bilhões, 12 bilhões pode parecer muito, né? Um valor muito expressivo, mas a cada ano o Plano Safra vem trazendo aí uma média de 500 bilhões em recursos, e esses 500 bilhões que são lançados em média a cada ano não são suficientes para suprir a necessidade do setor. Então vocês imaginem que veio uma medida provisória que em tese é para abarcar um período de endividamento entre 2020 até 2024, né, ou contratação de operações entre 2020 até 2024, e que trouxe um orçamento de socorro de 12 bilhões. Com certeza é insuficiente, né? Não consegue contemplar a todos, e por isso foram feitas medidas de restrição ao acesso aqui, ou seja, escolheu-se quem realmente vai poder participar com um crivo muito, muito forte, né? Então vamos lá. Essa resolução ela veio para regulamentar a medida provisória, e aí ela fala da utilização de recursos do Ministério da Fazenda para liquidação ou amortização de operações de custeio e investimento, tá? Então, aqui a gente já tem um ponto que a gente precisa discutir e analisar. Quando a gente fala em liquidação, quer dizer que essa nova linha de crédito vai vir para pagar, quitar aquela operação em aberto, e aí vai surgir uma nova, né, com esse recurso subsidiado aqui, que aí vai poder ser pago em até 9 anos, como nós vamos falar para frente, tá? Quando a gente fala em amortização, isso quer dizer que parte da operação será paga por essa linha de crédito, e não toda a operação. Então, principalmente as operações de investimento que já tenham um cronograma pré-estabelecido, e aí principalmente aquelas operações feitas juntos ao BNDES serão observadas há uma tendência de se manter o vencimento das operações futuras, tá? E ocorrer a amortização apenas das parcelas já vencidas aí nesse período, tá? Então, em muitos casos não vai haver a liquidação, sim a amortização da dívida, tá? Principalmente pensando nos investimentos que são parcelas anuais
às vezes 5, 7, 3 parcelas, a depender do valor que foi levantado, do tipo de investimento que foi feito na propriedade. Qual que é o período de benefício dos contratos? É aquele lá estabelecido na medida provisória. Como a gente já falou sobre isso, se você não sabe ainda ou não observou, vai no último vídeo que eu falo sobre a medida provisória para vocês poderem entender qual que é o período de contratação que compreende aqui, tá? Mas o período tem que ser até junho, 30 de junho de 2024 e nesse período tem que estar adimplente, ou seja, até 2024 tem que estar em dia com a operação e inadimplente até dia 5 de 9 de 2025, quando foi liberada aqui a medida provisória, tá? Então esse é o recorte que eu falo que teve. E aí, requisitos para poder se beneficiar dessa linha de crédito. Esses requisitos são cumulativos, tá? Ele deixa muito claro aqui que esses requisitos são cumulativos dentro da resolução, tá? Então, primeiro ponto a ser preenchido. O empreendimento financiado, objeto de liquidação ou amortização, deve estar localizado em município que tenha decretado estado de calamidade pública ou em situação de emergência, em pelo menos 2 períodos, entre 1º de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2024, em decorrência de, aí fala os eventos climáticos, enxurradas, alagamentos, inundações, chuva de granizo, chuvas intensas, tornados, ondas de frio, geadas, vendaval, seca ou estiagem, com reconhecimento do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Tá? Então, primeira coisa que você precisa observar é se o seu empreendimento está em um dos municípios que decretou pelo menos 2 vezes situação de emergência, tá? Ou de calamidade pública. Por isso que a gente fala que está restringindo aí o acesso, né? Essa é uma exigência que não são todos os municípios que vão cumprir, sem dúvida nenhuma. Mais um requisito, tá? Além da situação de emergência documentada pelos municípios, que tenha 2 perdas no período descrito na linha A, aquele período 2020 a 2024, de no mínimo 20% do rendimento médio da produção, em pelo menos 2 das 3 principais atividades agrícolas, então se tiver mais atividades agrícolas, né? Conforme informação disponibilizada pelo Ministério da Agricultura ou Pecuária. E aqui ele dá as formas de identificação por parte do Ministério da Agricultura. Acho que não é relevante aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas é preciso demonstrar uma queda de rendimento de até 20% na atividade. Aí, se tiver mais atividades, essa queda de rendimento tem que ser nas principais, comprovadamente as principais. Então, veja, os laudos aqui vão ser fundamentais, né, para você demonstrar toda essa situação. 2. O beneficiário tenha tido perda em 2 ou mais safras no período entre 2020, julho de 2020 a 30 de junho de 2025, de, no mínimo, 30% da produção das atividades financiadas, que terão saldo devedor liquidado ou amortizado com nova linha de crédito em decorrência de eventos climáticos adversos descritos no inciso 1 da linha A, comprovado pelo laudo emitido por profissional. Comprovado por laudo emitido. Então, vai ter que ter um laudo aqui de quebra de safra para demonstrar essa quebra de 30%. Aqui não ficou claro essa diferença entre esses 30% e 20%. Aparentemente, os 20% é na diminuição da receita, tá? Enquanto que os 30% são de diminuição da produção. Tá? Então, está relacionado à receita, ao caixa, 20%, e o outro está comprovado a quebra da produção em si, 30%. Mas, numa leitura mais rápida, que pode confundir um pouco esses requisitos aqui. Inciso 3. O beneficiário deve apresentar dificuldades no fluxo de caixa devido ao impacto acumulado de perdas de safra decorrente dos eventos climáticos adversos de que trata o inciso 1, que causaram aumento do endividamento do Sistema Nacional de Crédito Rural e impossibilitaram o reembolso integral das operações de crédito, cabendo à instituição financeira analisar o conjunto das atividades e a capacidade econômica do mutuário. Então, pecou no final aqui, essa redação. É uma medida de socorro, estando preenchido todos os requisitos e, evidentemente, demonstrado uma dificuldade no fluxo de caixa, é óbvio
que aí você teria que enquadrar, porque já foram colocados aqui muitos requisitos a serem preenchidos, né? Mas essa questão, esse ponto final aqui, que fala, cabendo à instituição financeira analisar o conjunto das atividades e a capacidade econômica do mutuário, deixou a medida um tanto quanto subjetiva e aberta à interpretação da instituição financeira sobre a aplicação ou não do benefício para aquele determinado produtor, né? Então, é uma questão que vai, inclusive, dificultar a judicialização, né, da medida, caso seja necessário, caso o produtor preencha todos os requisitos e ainda assim não consiga acessar essa linha de crédito. Mas é evidente que, caso isso ocorra, o nosso papel é judicializar. Então vocês percebam que existem muitos requisitos aqui, situação de calamidade pública ou de emergência, situação de emergência decretada pelo município, né? Tem que ter havido perda de fluxo de caixa de 20%, perda de produção de 30%, isso em dois ciclos produtivos pelo menos, né? Além de demonstração aí de fluxo de caixa baixo, né? Então aqui, basicamente, vocês já podem ter em mente que aqueles dois laudos que a gente sempre fala, de capacidade de pagamento e sistema produtivo, vão ter que estar presentes aqui também nos pedidos feitos juntos às instituições financeiras desse benefício aqui, tá? E, seguindo em frente, a resolução também trouxe aqui algumas limitações ao crédito que pode ser acessado para cada mutuário. Então, no caso de Pronaf, agricultura familiar, o limite é de 250 mil de endividamento, ou pelo menos de acesso, né, ao orçamento para amortização ou liquidação, de até 1.500.000 para Pronamp, que é a médio produtor rural, e até 3 milhões para os demais produtores, né? Evidentemente que, para muitos aqui, mesmo que se enquadrem aqui, vai resolver parte do problema e não todo o problema, tá? Prazo de reembolso para quem contratar, conseguir fazer a contratação dessa linha, até 9 anos, incluído um ano de carência. Então vai ter um ano de carência, mais 9 anos de parcelamento da dívida, e isso de acordo com a capacidade de pagamento do mutuário, ou seja, vai ficar por conta da instituição financeira analisar. Existem acordos hoje feitos junto a algumas instituições financeiras que já são melhores do que isso, tá? Prazo de contratação. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitos acordos feitos com algumas instituições que têm prazo de 10 anos para pagar, com um ano de carência. Então, assim, até nisso a medida provisória não foi tão contente, não foi tão feliz, né? Prazo de contratação, até 10 de fevereiro de 2026. Então, para quem quiser acessar essa linha de crédito, vai ter que correr, porque vai ter aí basicamente outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 5 meses para tentar acessar essa linha de crédito. Encargo das operações, quais são os encargos? Aqui isso ficou bom, né? Ficou um percentual de 2% para a Pronaf, 4% para a Pronamp e 6% para a agricultura empresarial, tá? Então ficou um custo baixo da operação. Isso aqui realmente está diferenciado do que a gente tem hoje em negociações no mercado. Para operações já vencidas, será cobrado o pagamento de encargos financeiros em aberto. Então, normalmente que as instituições financeiras cobram aqueles encargos financeiros em aberto para fazer o alongamento e tudo mais, aqui a medida provisória colocou como um pré-requisito. O produtor vai ter que quitar os encargos financeiros que estiverem abertos, referente ao período, né, de vencimento, que pelo que a medida provisória colocou aqui, vai ser um período de vencimento de 1 ano, né? Então, o máximo que o produtor vai ter que pagar aqui é um período de 12 meses de amortização dos encargos financeiros, tá? Porque o período de vencimento e de inadimplência dentro dessa medida é junho de 2024 a setembro de 2025. Por isso que eu falo que é só 1 ano, ou quase 1 ano aí de período de amortização. Prioridade, a linha de crédito vai priorizar Pronaf e Pronamp, tá? Pelo menos 40% desses 12 bilhões vão estar direcionados para a agricultura familiar e médios produtores, e o restante para os grandes produtores, tá? Então,
ficou pouco para os grandes produtores, até pensando pelo tamanho da necessidade de cada um deles. Assim como também ficou pouco para Pronaf e Pronamp, mas é o que temos aqui dentro da medida. E se até 31 de dezembro de 2025 Pronaf e Pronamp não acessar toda essa linha de crédito, ela vai poder ser remanejada, ou seja, esses 40% vão poder ser transmitidos aí, ou transferidos para agricultura empresarial, tá? Agora eu vou falar rapidinho sobre a contratação de recursos livres, de operação via recursos livres, também é algo que está trazendo uma certa esperança aí. Então, o artigo 2º fala só sobre isso, dessa resolução do Conselho Monetário. Ela fala o seguinte: fica criada a linha de crédito rural com recursos livres das instituições financeiras, com o objetivo de permitir a liquidação ou a amortização das dívidas, tá? E aí ele fala quais são, né? Crédito, custeio e investimento, CPRs emitidas por instituições financeiras, CPRs emitidas por fornecedores, poderão ser liquidados através aqui dessas operações, empréstimos de qualquer natureza, desde que tenham sido utilizados para quitação de operações de crédito rural, e saldo de operações financeiras que estejam enquadrados nessas linhas aqui, tá? A linha de crédito que trata este artigo deve ser utilizada somente para a liquidação ou amortização das parcelas, observadas as seguintes condições: fonte, recursos livres das instituições financeiras. Então, o recurso é do banco, tá? É um negócio que precisa ficar muito claro. Está se utilizando recursos livres e esses recursos são das instituições financeiras. Então, vai ficar bem a elas a regra do jogo. Prazo de reembolso, até 9 anos, incluído 1 ano de carência, tá? Já vi, e é comum a gente fazer negociações melhores do que esse prazo colocado aqui pela medida. Prazo de contratação, até 15 de dezembro de 2026, tá? Por que esse prazo? Ele está falando aqui de uma negociação diferenciada com recursos livres, uma contratação original, né? Contratada junto à instituição financeira. Risco da operação vai caber a quem? A própria instituição financeira. Então, isso vai limitar um pouco a liberação desses recursos. Encargos financeiros, taxas de juros pré-fixadas ou pós-fixadas conforme negociação entre as partes. Ou seja, não foi estabelecido um limite nessas negociações, tá? O que poderá trazer aqui uma taxa de juros elevada para quem quiser acessar essa linha de crédito. As garantias serão todas aquelas admitidas em contratação de crédito rural. As instituições financeiras estão trabalhando para não realizar essas operações de risco sem garantia imobiliária. E aí é preciso tomar cuidado com a alienação fiduciária, que muitos bancos estão fazendo. Isso pode trazer um risco de perda do seu patrimônio muito grande. Demais condições do contrato vai ser de livre negociação entre as partes. Ou seja, pessoal, a medida provisória ela ajuda em parte e a uma fatia muito pequena dos produtores, tá? Então, existe um nicho de atuação aqui para os advogados para auxiliar os produtores, porque são muitos detalhes que precisam ser levantados, requisitos precisam ser preenchidos, comprovados junto às instituições financeiras, mas assim, pedidos de alongamento, defesas em execuções, isso vai permanecer e muito, né? Porque realmente vão ser poucos os produtores que vão conseguir se enquadrar aqui na medida. Eu acho que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas era necessário aqui, diante de tantas informações que a gente tinha para trazer para vocês, tá bom? Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreve no canal. Tudo isso é muito importante para que a gente possa dar continuidade aí no desenvolvimento de conteúdo, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.